Cultura Racional, 14º fascículo da réplica, página 73. O fim do magnetismo é a causa do grande abalo das ruínas do universo, e existe para sua recuperação a fase racional. Está aí a doença e o remédio para a cura da doença. E assim, o mundo já vem há muito, abalado por uma infinidade de falsas ideologias que só vem prejudicando e torturando toda a humanidade. Essas falsas ideologias não têm base, não têm lógica, não têm princípio, não têm fim, servindo somente para perturbação do povo, servindo somente para levar o povo à ruína. Ideologias prejudiciais aos que deixam se levar por contos, histórias e lendas, ou filosofias extravagantes, que nunca teve condições de trazer paz, amor e fraternidade, a não ser a completa destruição da humanidade. Uma contradição tão berrante que se torna insuportável pelo mal e o grande mal que faz aos adeptos. São ideologias que não explicam nem justificam a estabilidade humana, ideologias que sempre conservou todos esses mistérios, todos esses enigmas, todas essas catástrofes, todo esse desequilíbrio, toda essa ferocidade humana, sempre multiplicou os males da humanidade, complicando assim a vida de todos. O embuste com aparência de verdade, que nunca disse a ninguém de onde veio, para onde vai, porque não sabe, nunca disse a ninguém o porquê que a pessoa assim é e porque todos assim são, que nunca disse a ninguém de onde todos vieram e para onde todos vão. Sempre o malabarismo das falsas aparências, levando todos a uma contradição sem limite, jogando assim uns contra os outros, porque cada qual quer ser o melhor, se tornando a vida, desta maneira, um pandemônio, porque o ser humano é fraco e, por ser fraco, deixa-se levar por essas autossugestões, ficam sugestionados e vão perdendo tempo, e com o tempo vem o amadurecimento, e depois, chegando à conclusão que passou por um período de experiências negativas que não levou a nada. E assim o mundo está cheio destas superstições que ajudam a manter o desequilíbrio da humanidade, concorrendo assim para maior sofrimento e padecimento, mantendo os enigmas, mantendo os mistérios, mantendo o encanto, mantendo o pranto e multiplicando as ruínas de si mesmo. O misticismo que já vem de muito prejudicando seus próprios adeptos. Uma infinidade de ideologias místicas que, em vez de equilibrar, desequilibram. E é por isso que não cessam os episódios trágicos da humanidade. São forças magnéticas, forças do encanto, forças maléficas, forças que somente multiplicam as ruínas de todos. Como vem avassalando o mundo de muito. Basta ser místico para ser um ser desequilibrado. Ideologia, um bicho indo pela ideia de outro. Gia quer dizer gira, gira quer dizer louco. Fulano está gira. E desta forma a humanidade que vem procurando socorro do lenitivo cai dentro desses abismos, pelas impressões magnéticas assim atraídos, e depois de obsedados ficam fanáticos. Depois de fanatizados estão perdidos, sofrimento e mais sofrimento, porque o magnetismo domina. O magnético impressiona, sugestiona e com as suas impressões aparenta ser aquilo que não é. Aparenta ser verdade sem ser. E assim vem
o mundo inteirado dentro do magnetismo, induzido por essas forças magnéticas e inspirado por essas forças destruidoras, que é a causa desta grande epopeia universal, de que todos há muito lutam para ter sossego, e quanto mais lutam para ter sossego, mais se multiplica o desassossego. Todos dominados pelo magnetismo, e por estarem dominados pelo magnetismo, é que vivem da maneira que vivem, iludidos com a vida, iludidos com essa centelha de insignificante duração. Então, levando a vida de sonhos, fantasias e ilusões, fazendo conjecturas ao seu modo de interpretar a vida, julgando sempre a vida ser o que não é, e sendo iludido por essa insignificante centelha de pouquíssima duração. Mas tudo isto causado pelo grande excesso de ideologias magnéticas que vem, assim, fulminando a humanidade, fulminando de uma tal maneira que ninguém enxerga o que está fazendo, e por isso cegos de olhos abertos, e por serem cegos de olhos abertos, sempre sofrendo, adotando maneiras e modos horríveis de viver, pelo desequilíbrio atuante, produzido pelo magnetismo atuante, que faz com que a pessoa fique delirando e sonhando de olhos abertos, dormindo de olhos abertos, por não conhecer o porquê que vive. E quem não sabe o porquê que vive vai admitindo e adotando o que vai encontrando como coisa que encontrou um meio para minorar o sofrimento da vida. Já há muito, para muitos, tudo isto já caiu no descrédito, que somente serviu para a sua lapidação. Mas a ingenuidade e a falta de saber é muito grande, e devido à ingenuidade é que perdem tempo com coisas que só produzem tormentos, até que tirem suas conclusões e sinta que está perdendo tempo, dizendo: é verdade, eu estou admitindo uma coisa que não tem base nem lógica, mas que impressiona e sugestiona muito bem, pelo seu esclarecimento que magnetiza e fanatiza, porque quando acorda é que vai ver o tempo perdido e diz consigo mesmo: se existe João bobo, eu fui um deles, me iludi com bobagens, julgando que nessas bobagens estivesse a realidade que procuro. Quando acaba, não tem princípio, não tem fim. Os mistérios estão aí, desafiando todos. O que adianta tudo isto? Histórias e mais histórias e conversas fiadas que não levam ninguém à definição de nada. Os mistérios aí desafiando tudo e todos. Então, ninguém sabe nada. Isso tudo é uma papagaiada, bem arrumada, bem arranjada, bem enfeitada, bem articulada, bem engendrada, para somente realizar os desejos das conveniências de quem procura incutir um realejo desses, desafinado nas entranhas dos descuidados. Então o mundo encheu-se dessas crenças que no fim levam todos à descrença, pela lapidação horrorosa e tenebrosa que passam. O magnético em ação, cobrando e sempre cobrando, e por sempre viver cobrando, é que o sofrimento de todos vai sempre aumentando. O magnético, que já está se retirando há muito, naturalmente, mas deixando bem patente a sua revolta, que é a destruição da humanidade, sobre todos os pontos de vista. A multiplicidade das ruínas que prosperam no mundo inteiro, que impera as suas ramificações por todos os lados. Com esse desenrolar que está em retirada o magnetismo, para ocupar
o seu lugar a energia pura, limpa e perfeita, a energia racional. O fim de uma energia e a entrada de outra. E é por isso que o abalo de toda a humanidade e da natureza vem sendo cada vez pior, porque com a retirada do magnético tudo vai piorando, porque entra tudo em desequilíbrio. Porque caindo, o chefe cai tudo. O magnético caindo, vai caindo tudo, vai descendo tudo. Por a forma devida a ser uma forma magnética. O magnético vai caindo e tudo acompanha. E é por isso que o desespero é grande entre toda a humanidade. O magnético destronado, tudo desarranjado. Acabou o tempo do magnético imperar, acabou a fase dele, acabou a fase de animal racional e ele pertencia à fase de animal racional para lapidar o animal racional. Terminou a fase de animal racional, terminou a missão dele, missão natural da natureza. Então, está em decadência, se retirando, e aí vem o abalo geral, a decadência mundial de tudo e de todos, porque a fase era regida por ele, a fase de animal racional, e os remanescentes são os feitos que aí estão, os seres remanescentes. E tudo isto vai sendo abalado pela sua decadência, tudo caindo, tudo afundando, tudo se destruindo, tudo em ruínas, tudo louco, sem saber o que fazer. E daí as multiplicações dos males, as multiplicações das ruínas, dos crimes, de toda a sorte e de tudo, enfim. Porque ele vai se retirando, e no ele ir se retirando, tudo vai se desequilibrando, as forças de tudo vai se acabando, o enfraquecimento de tudo em geral, um fim de fase, quase um fim de mundo, e um fim de fase vai tudo de pior para pior. Depois que ele se retirar de uma vez, então dá lugar à energia da mudança da natureza, a energia racional. Mas quem está com a energia racional dentro da fase de recuperação está imperando, está amparado, sofre as consequências, mas não tanto, está protegido, está orientado, está guiado, porque está procurando se ligar à fase, se ligar ao mundo racional, que a fase é do mundo racional. Por isso é a fase racional. Esses já estão dentro da fase, já sentiram bem as melhoras em tudo, por tudo, ao passo que, se tivesse na outra fase, em liquidação, estaria pior do que estava. Então, na retirada do magnético que está se retirando, conforme ele vai se retirando, tudo está desequilibrando, moral, físico e financeiro, e natural da natureza magnética. E é por isso que ninguém tem paz, que ninguém tem sossego, todos vivem agoniados, todos vivem desesperados, todos na incerteza de tudo. O desespero é grande, o morticínio, este nem se fala, a mortandade de todas as maneiras, os que estão na fase de liquidação, a fase do magnético. O magnético está em liquidação e seus feitos sofrendo as mesmas consequências, em liquidação. Agora, quem está na fase de recuperação sofre, mas não é tanto, porque sofre as consequências do abalo da fase de liquidação. Mas não tanto quanto os que estão na fase que está se desmoronando, tudo sendo desmoronado, ninguém se entendendo, ninguém se compreendendo, confusões a todo instante, por todos os lados, por todos os lugares, por todos os lares, enfim, um pandemônio que vai pelo mundo afora. Ninguém sabe o que quer. A insatisfação de todos é geral.
Ninguém está se entendendo, nem a si mesmo, todos descompreendidos de si mesmo. Lá vai o magnético em ruínas, e os seus feitos também. Não há mais uma satisfação sadia, porque a preocupação é demais. Todos com medo uns dos outros, todos desconfiados uns com os outros. Não havendo mais confiança em ninguém, o medo impera, devido ao terror da vida. Todo esse desequilíbrio, devido ao magnético estar em liquidação. O magnético em liquidação não pode mais ou menos equilibrar os seus seres, ou mal ou menos. Então, a derrocada dos feitos do magnético é como estão vendo as multiplicações das ruínas, mas está aí a fase salvadora, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Está aí a fase para salvar todos. É uma fase em liquidação e outra de socorro, outra socorrendo e recuperando, que é a fase racional. E por isso não está tudo perdido, por estar aí a fase de recuperação do animal racional. Mas os mais teimosos, os mais endurecidos, os mais descompreendidos, esses custam mais a serem recuperados, sofrem mais na fase de liquidação, até que saia da fase de liquidação à procura de socorro e é socorrido pela fase de recuperação. É uma evolução natural da natureza, de uma mudança de fase. E numa mudança de fase há sempre todos esses transtornos, como uma mudança qualquer, de outra espécie qualquer, traz sempre transtornos. E assim, vejam, que a vida não é tão ruim como muitos pensam, e por isso está aí o dossiê de recuperação. Só não se salva quem não quiser. Então a vida não é tão ruim como muitos pensam. E quem está dentro da fase de liquidação desconhece completamente a causa das ruínas da humanidade. Desconhece a causa da falência moral, física e financeira e natural. Natural pelos maus tratos da natureza, que está dentro da fase de liquidação. Desconhece a causa e fica horrorizado e apavorado com a situação universal. É de enlouquecer para quem está ao par de tudo que se passa no universo. Na fase de liquidação é uma calamidade de tudo. Calamidade moral, física, financeira e natural da natureza. Desequilíbrio total. Todos em ruínas e tudo em ruínas. Mas está aí o remédio salvador. A fase racional. A fase de recuperação do animal racional, que eles conheciam por que assim são, e por isso não sabiam dar a explicação desta situação universal, e que tudo faliu, e por isso não há mais respeito a nada. Ninguém quer respeitar ninguém. Se abate uma criatura de bem como se abate uma fera sem importância. Não há mais respeito a nada. O fracasso de tudo, a liquidação geral, por a fase estar em liquidação. Isto universalmente no mundo inteiro. Os crimes, monstros, hediondos, sem razão de ser. A sangue frio se destrói uma coletividade. Acabou o amor, acabou o respeito. E quem está em liquidação está louco. E a loucura imperando e o sofrimento se multiplicando. Mas está aí a fase de recuperação para endireitar tudo isto. E por isso é dever de todos fazer a propaganda da fase racional para a salvação do animal racional mais depressa possível, que está agonizando, que está agoniado. Mas tudo isto há mudança de fase. Qualquer espécie de mudanças sempre traz transtornos. O magnético, na sua liquidação,
e os efeitos são os seus feitos. Como diz o ditado, ninguém gosta de cair sozinho. E assim é o magnético, vai se agarrando em tudo e vai tudo caindo junto com ele, porque quem cai quer se agarrar em alguma coisa para não cair. E assim é o magnético, quer se agarrar aos seus feitos, e os feitos vão caindo também, indo tudo de rondão. Isto é o fator natural. Quem vai caindo procura se agarrar nisso ou naquilo, nesse ou naquele, para não cair. Assim é o magnético. Como quem diz, eu não posso ficar destronado sozinho, então vou destronar tudo e todos de qualquer maneira, de qualquer forma e de qualquer jeito. E daí a situação horrível do mundo que é esta, que está aí, salve-se quem puder e se puder. Salve-se quem puder e se puder, dentro da fase de liquidação. Mas dentro da fase de recuperação, o animal racional está salvo. Mas na fase de liquidação do animal racional é como estão vendo. Salve-se quem puder e se puder. Porque às vezes pensa que pode e não pode. O magnético já vai arrastando tudo, como quem diz: estou me afundando e os meus feitos têm que afundar comigo. Estou me liquidando e os meus feitos têm que ser liquidados. Estou me acabando e os meus feitos têm que se acabar, e desta forma, salve-se quem puder. Tem que correr muito depressa, muito ligeiro, antes que o mal cresça, para a fase de recuperação. Não é dizer que a natureza é ruim. Ruins são os retardatários pelas suas más interpretações, então sofrem as consequências dos seus pontos de vistas negativos. E muitas vezes, quando quer correr, já é tarde. Não dá mais tempo de ser recuperado e se salvar. Está aí o panorama do mundo, o panorama da vida, e a causa de todo esse infanticídio infernal da linha do fogo e da linha da água, que não sabiam porquê do fogo e muito menos da água, para saber como viver na fase de recuperação. Tudo isto saberão, de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. Mas o bicho é assim mesmo, é teimoso como um furacão, que somente quando as ruínas são muito grandes é que corre para tomar solução. Mas depois que o furacão cresceu, o bicho não tem onde correr. O bicho perece por ser teimoso numa infrutífera fase de liquidação. Querer brigar sem querer brigar e vendo a situação cada vez se aperta mais universalmente. Toda esta situação é universalmente. Não é dizer que é aqui ou acolá. É em todo lugar. As aparências é que confundem um bem que não existe, tudo podre por dentro e uma linda e rica embalagem por fora. As aparências, mas nem sempre as aparências podem brilhar como verdades, e venha aparecer a realidade desta vida de falsas grandezas, da guerra do nada. O que adianta? Nada. É o que aí está na velha Europa, e por todo lugar os castelos a desabar, o furacão da liquidação e o magnético a dizer: tudo tem que se acabar conforme estou me acabando. Eu vou me retirando e tudo tem que se retirar. Acabou o meu império e eu acabo com meus feitos. Isto é o magnético. Mas está aí a fase de recuperação, para que não cheguem a este ponto de desolação. Está aí a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, para que não chegue à destruição completa do animal racional.
Então vocês estão sabendo e que estão conscientes da situação, o que tem que fazer. Propaganda noite e dia para salvar o animal que está sofrendo. Está sofrendo porque desconhece completamente a causa e o porquê do sofrimento. Então, vamos salvar os que não sabem o porquê que sofrem. Vamos salvar os distraídos de si mesmo. E assim, vejam como é calamitosa a vida do universo. A mudança de fase trazer todo esse desequilíbrio.